respeito, oportunidades para todos iguais. Vamos fazer valer nossos direitos, humanos que gritam pedindo socorro e paz. Vamos fazer valer nossos direitos, humanos que gritam pedindo socorro e paz. Todas as vidas valem mais, todas as vidas valem. Todas as vidas valem mais, todas as vidas valem. Negros, mulheres, índios, quilombolas e as comunidades tradicionais, todos merecem direito à vida. Na diversidade também somos todos iguais. Todos merecem direito à vida. Na diversidade também somos todos iguais. Todas as vidas valem mais, todas as vidas valem. Todas as vidas valem mais, todas as vidas valem. Agora, esse pobre não pode ser sentença para morrer. Todas as vidas valem mais, todas as vidas valem. Todas as vidas valem mais, todas as vidas valem. Tempo sombrio sobre a nossa terra, onde a justiça obedece o patrão. Todos unidos pra vencer a guerra, a mudança que nós queremos tá em nossas mãos. Todos unidos pra vencer a guerra, a mudança que nós queremos tá em nossas mãos. Todas as vidas valem mais, todas as vidas valem. Todas as vidas valem mais, todas as vidas valem. Todas as vidas valem mais, todas as vidas valem. Todas as vidas valem mais, todas as vidas valem. Jovens, negros, mulheres, todas as vidas. Diversidade e liberdade. Todas as vidas. Justiça, pão. Todas as vidas. Democracia, cidadania. Todas as vidas. Olá, todas e todes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou estar iniciando com vocês o primeiro módulo do curso de Direitos Humanos aqui, esse projeto maravilhoso do CADH. Então, um prazer estar com vocês. Vamos estar fazendo uma conversa, tá? Mesmo que nessas novas metodologias, né, nessa plataforma, mas vai ser dialogado. Eu espero que, à medida que eu vou conversando com vocês, à medida que eu for apresentando, vocês vão aí já dialogando comigo, tá bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou Galdene, mais conhecida como Gal, sou do CDDH da Serra, que é um Centro de Defesa dos Direitos Humanos, que está completando 40 anos este ano de atuação no estado do Espírito Santo, a nível de Brasil e também internacionalmente. Mas o mais importante para a gente é realizar atividades como esta, em parceria, né, com o CADH. Todos, seja o CDDH, seja o VMNDH, pertencemos ao Movimento Nacional de Direitos Humanos, o que nos une e que nos faz trabalhar junto essa educação em direitos humanos, essa formação para vocês. Então, eu vou estar iniciando o módulo 1, sobre educação, direitos humanos e política, e temos muito o que conversar, ok? Vamos embora lá? Então, para iniciar nossa conversa,
eu vou apresentar para vocês um pouco para complementar a nossa conversa. Nós vamos abrir ela, conversamos um pouco sobre a importância da educação popular e direitos humanos, que é esse projeto se faz baseado nesse contexto e nessa metodologia, da importância da educação e direitos humanos, o quanto ainda mais ela se faz necessário e cada vez mais, tá bom? Então, vou estar apresentando um PowerPoint para vocês que vai estar guiando a nossa conversa e facilita um pouco aí os nossos diálogos, ok? Vou apresentar aqui para vocês um pouquinho, espera só um momento. Opa! Então, temos aqui, ó, o nosso tema, né, do nosso módulo 1, que é Direitos Humanos e Política. Então, é um tema muito abrangente, um tema, direitos humanos, nunca esteve tão disputado, a palavra direitos humanos, o que é direitos humanos, mas o que se faz, né? Como a gente entende direitos humanos dentro da políticas, ou dentro das várias políticas, né, existentes em nosso Brasil. Vamos trazer bem, a gente vai trazer alguns contextos internacionais, mas vamos estar falando basicamente, trazendo muito para nosso contexto do Espírito Santo, para o nosso contexto a nível de Brasil. Direitos humanos, uma pauta muito disputada, uma pauta também que custa muito para a gente, e uma pauta primordial que ela seja tratada da forma com que processos como esse de educação e direitos humanos traz a importância e o valor que os direitos humanos realmente têm na vida de todos brasileiros e brasileiras, ok? Então, a nossa conversa não tem como ela começar sem a gente falar da educação popular, porque é ela que nos dá elementos, ela que nos traz uma metodologia, mesmo diante dessas plataformas que a Covid-19 trouxe para a gente como estratégia para a gente não deixar de se comunicar, né? Mesmo com essas estratégias de plataforma, de modernidade, utilizar os princípios da educação popular é o que faz o diferencial quando a gente estuda educação e direitos humanos. Porque a educação popular, ela traz... Eu não vou nem trazer muita coisa para vocês, porque quem não sabe em detalhes vai pesquisar um pouquinho mais de educação popular, mas, de antemão, Paulo Freire é o nosso grande guia, é o nosso grande pai da educação popular, é a nossa grande inspiração quando a gente fala em educação popular. E ele traz elementos, né, da educação popular e de todo é um projeto político, a educação popular. Não é só para quem fez pedagogia, para quem faz pedagogia, mas são métodos que se aplicou a nível de Brasil e até fora do Brasil, que contribuiu não só para a formação daqueles que não precisavam melhorar, né, a sua educação escolar, mas que também contribuiu para os movimentos políticos, para os movimentos sociais, para a nossa formação política, e contribui ainda muito nos dias de hoje, e é muito necessário. Então, atuar com a educação popular e falar em direitos humanos são princípios que caminham juntos: diálogo, amorosidade, problematização, construção compartilhada do conhecimento, que esses processos de formação contribuem para a emancipação do sujeito e um compromisso com a realidade, um compromisso com a verdade. E a educação em direitos humanos, ela traz esses princípios. Ela tem que estar, né, pautada nesses princípios, na autonomia, e que a gente está criando aqui, a gente está fazendo um processo de sensibilização e formação da consciência crítica, que está lá, algo que nós vamos falar daqui a pouco, né, do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, né, que traz um dos instrumentos, né, que contribui para a política pública de direitos humanos no Brasil. Tá? Então, é muito importante a gente trazer que processos como esse, de educação em direitos humanos, tem como sua grande estratégia e metodologia a educação popular. É para contribuir com esses processos de diálogo, de sensibilização e formação da consciência, ok? Então, depois da gente ter passado um pouco, né, ter uma introdução importante, que é trazer a educação popular, que é trazer a importância da educação aos direitos humanos, então, a gente vai começar, né, a nossa trajetória para entender um pouco o que é os direitos humanos no contexto histórico, assim, né? Então, a gente tem que iniciar
trazendo assim, o que foi os direitos humanos no tempo, na vida e na história. Porque a gente sempre, vai estar sempre indo lá na história e sempre observando como é que está aqui, que a gente chama de presente, mas como a gente fala do passado, seria o futuro, né? Como que se evoluiu nesse processo os direitos humanos. Só que, primeiro, né, para começar, a palavra direitos humanos já não existia ali lá no passado, né? Direitos humanos é uma palavra moderna, né? É algo que a gente se fala hoje, né? Então, primeiro, vale a pena a gente trazer que as lutas pela garantia da vida, da terra, do território, do sagrado, ela não inicia hoje. A luta pela vida não inicia hoje. Então, eu vou trazer aqui um marco para a gente, um marco histórico, para a gente se situar a partir do Brasil, sabe? Vou trazer o Brasil de 1500, para a gente trazer bem pé no chão sobre dentro da nossa realidade. Então, o que é o Brasil de 1500? Né? O que é o Brasil ainda retratado na escola? Depois que se passou muito tempo, depois de muito debate, então, nós temos um Brasil de 1500. Considera aí a chegada de navios portugueses no Brasil. Né? Então, eu acho que já tem coisas que muitos de vocês já têm consciência, que não houve descoberta, né? Que houve uma invasão do Brasil. Eu acho que a gente começa a partir daí. Então, quando alguém invade um território, a princípio retratado aí como uma coisa bela, como os índios, né, super acolhedores, né, dos portugueses, mas o que a gente tem mesmo de realidade? O que aconteceu após toda essa chegada, após toda a acolhida do povo indígena, da novidade que era a chegada dos portugueses no Brasil? Nós temos extermínio, nós temos tentativa de exploração dos indígenas, que foi muito sofrido, nós temos colocarmos eles em condição de subordinação, nós tivemos invasão e invasões, porque foi se adentrando, né, cada vez mais nas terras, nós tivemos sequestros, nós tivemos estupros, né, das mulheres indígenas, e nós tivemos também, aumentando já, saindo só do 1500, escravidão, catequização, uma catequização de forma que era de alienação. Acho que a gente precisa trazer essas questões da história, porque a gente não tira a igreja nesse processo. Então, um Brasil de 1500, Brasil é uma terra que começa o seu período de, digamos, de civilização, como os livros tentam nos retratar, com a terra manchada de sangue, com vidas consideradas já nesse tempo como vidas que se podiam matar, né? Como Paulo Carbonari, um grande amigo nosso, né? Coordenador do MNDH, que muito do PowerPoint que eu vou usar aqui, ele que nos auxiliou, ele que elabora, ele que ajuda a gente a pensar, ele traz vidas matáveis. Então, o povo indígena, desde que os portugueses chegam no Brasil, são vidas consideradas matáveis. E aí depois, quando a gente chega na escravidão, a gente vai ver outras vidas que não tinham valor e que poderiam ser matáveis. Então, a gente já considera aí que a luta pela vida, e junto com isso aqui, a gente não vamos separar, resistências, né? Manifestações, vários tipos de protestos no estilo daquela época, no modo daquela época, não deixou de existir. Então, a luta pela sobrevivência, a luta pela garantia da vida, da terra e do território, ela já acontece há muito tempo. Aconteceu naquela forma, naquele período e naquela história. Mas tudo isso nos impacta até hoje. Nós vamos chegar um pouco nisso, na forma com que nós vemos os indígenas, na forma com que nós, brasileiros, não falamos uma língua indígena. Né? É como se nós, brasileiros, vivemos de costa para o próprio povo daqueles que originaram esse país. Então, isso marca a nossa trajetória, marca a história de direitos humanos no Brasil. Depois disso, a gente tem uma outra questão, que é a escravidão. Escravidão como um sistema econômico, o africano que veio para cá tornar-se escravo aqui no Brasil, e nós foram mais de 300 anos de escravidão neste país. Então, essas duas questões, esse Brasil do descobrimento e esse Brasil da escravidão, são que marcam toda a nossa trajetória e toda a nossa história de direitos humanos. E, muitas vezes, né, nós retratamos muito direitos humanos a partir, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E não é a partir dali, ela é muito antes, ela vai muito além. Se a gente for
fazer outros estudos, a gente vai muito para além. Estou pegando só o nível de Brasil para a gente compreender por que os direitos humanos é um tema ainda que causa muito debate, que causa muito controvérsia, que as pessoas não aceitam, porque elas acham que é para defender bandidos, né? Então, assim, as dificuldades que nós temos de compreensão da sociedade sobre direitos humanos é porque a gente não reconhece um fator histórico que contribui para isso, fator histórico que foi tirado da forma devida do nosso aprendizado, porque aí a gente compreender esse Brasil, a gente vai compreender essas relações e estratégias que a gente está buscando a todo momento para mudar essa realidade, né? Então, vale lembrar, assim, que a questão racial, né, a questão do negro no Brasil e a questão indígena, elas não são mais assuntos que a gente conversa como se passasse pela história, elas são essenciais para a gente compreender por que direitos humanos é tão difícil de compreender, por conta de fatos históricos que a gente não problematizou. E problematizar hoje é dizer, né, o que a gente ouve demais, é mimimi, isso já passou, isso foi lá atrás, e a tempo todo esses assuntos voltam, a tempo todos esses assuntos voltam, quando o negro é morto no supermercado, né, quando vários fatos vão acontecendo, uma parcela da sociedade vai compreendendo, não mudou ainda, né? Não mudou desde 1888, no dia 14, o que mudou para o povo negro no Brasil? Né? As desigualdades econômicas, educacionais, falta de acesso, trabalho, e ainda tem a nossa luta, e processos como este formativo servem para implementar esse item 6 que eu trago para vocês. A memória, a verdade, ancestralidade, justiça e reparação, que a gente traz muita memória, verdade e justiça na questão do período muito triste, né, que nós vivemos no Brasil, foi o período da ditadura no Brasil e na América Latina, mas eu trago essas palavras para a história do povo negro e do povo indígena. A gente precisa muito ainda de buscar na memória, buscar a verdade, na ancestralidade, justiça e reparação para o povo indígena e para o povo negro, que ficam... tem muitos movimentos, mas ainda não há um envolvimento da sociedade em si para com essa história, para com essa verdade, tá bom? E aí, eu faço essa introdução para vocês, porque o processo histórico ele é fundamental para a gente compreender o futuro e compreender o nosso presente. Nossas atitudes, o que a gente vê na TV, o que a gente vê nos filmes, o que a gente vê nas novelas, ainda é resquícios e é um retrato desse processo histórico que nos foi tirado da forma devida, como eu já trouxe para vocês. Uma outra questão importante para a gente compreender direitos humanos, nosso processo histórico no Brasil, compreender nossa realidade, é claro, e agora a gente vai para o cenário internacional, né? A gente compreender que os direitos humanos passaram pela história, a gente até sai lá desse período de 1500, né? 1800, 1900, e aí a gente entra nesse período aí, que antes a gente falava que eram as gerações de direitos humanos, mas, na verdade, vocês vão encontrar muito, se for pesquisar, vai ainda encontrar a palavra as gerações de direitos humanos, que traz direitos humanos no processo histórico internacional, mas a gente chama aí de dimensões dos direitos humanos, que foram processos que contribuíram para os direitos humanos chegar da forma que chegaram para a gente hoje, da forma que a gente concebe, que a gente compreende os direitos humanos. Então, eu vou trazer alguns elementos que, curiosos, vocês podem pesquisar um pouquinho mais, né, e trazer um pouco mais, porque é isso, é uma troca. Estou trocando um pouco com vocês as informações construídas aí ao longo do tempo, aprendi com outros, né, e aqui repassando para vocês. Então, nós temos um primeiro momento, né, um foco traçado no indivíduo, aí a gente vai trazer, olha só, olha que momentos a gente traz aqui, ó, Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, ó, quem estudou aí, né, quem estudou história, né, na escola, né, os direitos civis e políticos, e daí a gente tem um primeiro documento nesse período, depois eu trago a data para vocês, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, vocês vão ter acesso a esse documento,
Quem não tiver também pode pesquisar, que você vai encontrar esse documento. Então, nós temos um primeiro momento na história, né, que traz alguns elementos que contribuem para a nossa concepção de direitos humanos. Vale registrar que a nossa concepção, ela já vem de muito antes, né? Ela só não é traga, ela só não foi, né, como eu posso dizer, no contexto das gerações de dimensões, ela não foi incluída aqui, mas a gente já incluiu, né? Depois, um segundo momento, que é este, que é muito propagado, né, que é a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela traz vários elementos, né, de uma guerra entre os países na Europa, inclusive o Brasil, né, se envolve ali na primeira, tivemos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, e aí temas muito importantes foram tragos, né, para esse contexto, que gerou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, só lembrando, a Segunda Guerra Mundial termina em 1945, né? E daí, muitos debates são feitos com relação à tortura, com relação aos filhos dessa guerra, a situação com que os países ficam, né, destruídos pós essa guerra, né, com muitas crianças abandonadas, sem famílias, né, o contexto econômico, né, questões que os países foram dialogando de que não poderia mais se conceber, né, para uma guerra. Olha só, aí nesse período, e olha a situação que a gente vive hoje, né, com praticamente 2 guerras acontecendo a nível mundial, tá? Registrem isso, e ainda com possibilidade de outras acontecerem, né? Mas, ainda assim, esse momento ele foi um marco muito importante. A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 é um marco histórico, porque ele trouxe para a gente a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela trouxe para a gente elementos que contribuiu para a constituição de vários países. Para a Constituição, que eu digo, sua Carta Magna, né, suas leis. Né? Então, quando a gente abre a nossa Constituição, a gente vai ver, se você olhar a Declaração Universal, a Declaração dos Direitos do Homem, você vai ver elementos dessas declarações na nossa Constituição. Tá? Então, olha, junto com essas dimensões, estou trazendo para vocês alguns documentos que são muito importantes a gente fazer a leitura, compreender o contexto, sempre o contexto político, social e econômico da época. Por que isso foi criado, ok? Depois, a gente vem para um terceiro momento, uma terceira dimensão, que são os encontros, acordos e decisões coletivas, porque pós a Declaração Universal de Direitos Humanos, várias questões vieram para debate. Já trouxe algumas questões para vocês. Então, sobre os direitos econômicos, sociais e culturais, sobre direitos políticos, várias questões foram criadas, vários encontros, várias convenções que criaram acordos internacionais. E esses momentos foram muito importantes na história mundial e que contribuiu muito para as relações dos países, né, e para o tratamento que esses países dão aos seus cidadãos. Então, isso contribuiu muito. No Brasil, depois vocês vão ver o quanto que muito desses acordos, que muito dessas convenções auxiliam e contribuem àqueles que lutam pela garantia de direitos humanos. Tá bom? Eles são muito importantes e trazem questões fundamentais que permeiam até mesmo a criação de política pública no Brasil, por exemplo. Tá bom? Então, esse é um outro momento que ele já vinha acontecendo, mas esse é um terceiro momento muito forte. Depois eu trago para vocês um tema que ainda é atual, um tema que ainda está se construindo, um tema ainda que se faz, né? Que é centrar na defesa e questionamento da ciência. Então, a partir desse tema, a gente já pega ali só o período da Covid-19 para cá. O quanto a ciência foi questionada, né? O quanto verdades e inverdades. O quanto que a gente já acompanha ao longo da história as questões da bioética, a questão dos direitos digitais, a gente vai ter aí uma atividade, né, na formação sobre comunicação que vai trazer muitas questões da comunicação e essas questões digitais. Se a gente for olhar, ó, quando que o Brasil teve acesso à internet? Você lembra? Lembra quando chegou aqui o primeiro celular? O quanto que muita coisa está acontecendo lá fora e por que demora a chegar em determinados países, né?
Então, são questões ainda muito fundamentais que a gente precisa muito se apropriar. Então, isso aqui é só para ilustrar um pouquinho como é que as coisas sempre estão atreladas lá no passado e aqui na atualidade, ok? Então, é só uma passadinha sobre esses temas que são muito importantes para a gente. Depois, agora, eu quero trazer para vocês, né, baseado aí só nessas pequenas introduções, porque só aquilo ali são aulas para conversa para muito tempo, viu, gente? E que vale a pena a gente pesquisar um pouco mais, a gente refletir um pouco mais sobre algumas questões que eu trago ali, a gente conversar um pouquinho sobre os marcos legais, que alguns eu já citei ali para vocês, e que são determinantes e foram importantes para as políticas, né, para os momentos políticos em vários países. Vou sempre trazer para nós o Brasil. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos, já trouxe ali um pouquinho. Então, trazendo ali, ó, que 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão tem contribuições. A Carta de Direito nos Estados Unidos, de 1791, também tem suas contribuições. E, finalmente, em 1948, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, que foi aprovada durante a conferência que criou a OEA, quase no mesmo período assim, da Declaração Universal, que ela traz também uma organização importante, que é a OEA, que aí também tem outras questões que são muito importantes e contribuem muito para aqueles que lutam, né, pela garantia dos direitos humanos, pelas denúncias internacionais. Então, essa Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, que foi aprovada durante a conferência que criou a OEA, ela também é um item importante que todos esses itens, esse ano que eu estou citando aqui, vocês podem pesquisar que vocês vão encontrar, tá bom? Eles são muito importantes para a gente compreender. A Declaração Universal em si é o quê? Composta por 30 artigos que falam sobre os aspectos de garantias de direito. E aí? E como esses direitos são garantidos? Como que uma lei internacional, como algo criado, uma declaração internacional, tem poder de lei e vai, de fato, garantir? Então, o que acontece? Tem a declaração e os países, elas precisam aceitar, elas assinam o termo. Elas se tornam, como a gente chama, de signatários, elas passam a seguir essa declaração. E ela transforma quando ela diz que, vou seguir, ela transforma isso em lei no seu país. Claro que às vezes ela não vem ali na íntegra, mas ela vem em partes e onde que interessa isso. Se a gente for observar a nossa Constituição brasileira, a gente vai ver vários elementos da Declaração Universal de Direitos Humanos, ok? Então, outro documento importante aqui é a nossa Constituição. Algo que hoje muitos nem nunca abriu uma Constituição Federal, viu, gente? Algo importante da gente conhecer, porque a gente tem uma ideia de que legislação é coisa para advogado. E saibam, não é. É coisa para todo cidadão. É claro que deveria chegar para a gente de uma outra forma. Não da forma que o advogado estuda, não da forma das palavras difíceis que se fala, mas devemos sim estudar, por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal. E várias outras leis que, às vezes, a gente acessa, né, por meio do Estatuto da Juventude, quem atua na juventude, Estatuto do Idoso, são tudo questões que saíram da Constituição Federal e muitos estão ligados a acordos e tratados internacionais, tá bom? Vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês, porque eu vou trazer agora quais convenções e tratados, algumas só por curiosidade, para vocês saberem que o Brasil segue, que o Brasil assinou, né? Então o Brasil faz parte da ONU, né? O Brasil compõe, e aí o Brasil, ele assina essas normas, essas leis, esses tratados, e ele transforma isso em lei. Por exemplo, tem uma convenção interamericana que é para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, mais conhecida como Convenção do Belém do Pará. Aqui no Brasil, se tornou o quê? Né? Claro, a Lei Maria da Penha, que ganhou o nome de Maria da Penha por conta da história dessa mulher, essa história de sofrimento, né, de violência doméstica, de hoje que a gente chama quantas tentativas de feminicídios, né, que essa mulher teve, ainda sobreviveu, mas que resulta
numa dedicação no Brasil de que a gente também precisa de uma lei que proteja, né, e que garanta os direitos das mulheres no Brasil. Depois nós temos a Convenção sobre o Direito da Criança e Adolescente, adotada pela ONU em 1989. O Brasil ratificou essa convenção em 24 de setembro de 1990. Então, todos que eu vou citar aqui, se você for pesquisar, você vai ver quando que teve a internacional e quando que o Brasil criou uma lei reconhecendo essa lei aqui no Brasil. Mas de que forma, gente? Adaptando à realidade brasileira. E aí nós temos o quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem um artigo na Constituição e tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que rege, né, todas as questões que diz respeito à criança e adolescente. Não é em tudo, porque criança e adolescente não está só no Estatuto, né? Ela está lá na política de educação, tem lá na política de saúde, mas o Estatuto é um marco histórico no Espírito Santo, não, no Brasil, né? O Estatuto da Criança e Adolescente. Depois nós temos a Convenção contra Torturas, tratamentos de penas cruéis, desumanas e degradantes. No Brasil, nós temos a lei, né, contra a tortura. E aí, o que nós temos aqui? Nós temos vários elementos que a gente, instrumentos que, a partir dessa convenção e a partir de que entra em vigor no Brasil, aqui no Espírito Santo, por exemplo, vou trazer de forma bem prática para a gente compreender. Nós temos o CEPET, que é o Comitê de Erradicação da Tortura. E o CEPET ainda está trabalhando um outro instrumento que é fundamental, que vai monitorar a questão de tortura, não só nos presídios, que é o MEPET, que é o mecanismo, né? Isso tudo graças a essa convenção internacional, essa convenção que entra em vigor no Brasil, que cria lei e que cria instrumentos de que isso se torna, realizar isso no Brasil, que ela se torna uma política pública, entendeu? Então, o CEPET é um desses, que é um comitê, e o MEPET, que é o mecanismo que a gente vai ter pessoas que vão monitorar essas questões de tortura, situações degradantes, não só em presídios, mas em todos os lugares que há denúncias sobre essas questões, ok? A gente, às vezes, as pessoas falam muito que está ligado a presídio, mas não é só a presídio. E aí, gente, vou trazer outras coisas, a Convenção 9, que traz a questão dos povos indígenas e tribais, mas que dialoga também muito com a questão quilombola, né? Não, os quilombolas não estão fora. Só para a gente compreender que as coisas não nasceram do nada, né? Tem todo um contexto histórico, social, econômico e político que contribuíram. E uma coisa que é fundamental, para encerrar um pouco essa parte, quando a gente traz a questão de leis, sempre teve uma luta popular, sempre teve pressões que vieram do meio popular, que vieram do povo, que vieram daqueles mais sofridos, que vieram daqueles que são os mais impactados em todas as situações. Olha a criança e adolescente, olha a questão da mulher, olha a questão da tortura que acontece em períodos de guerra, tortura que acontece em períodos de ditadura, torturas que acontecem nos espaços que as pessoas estão internamente, estão ali em sistema de internação. Quem está em sistema de internação? Presídios, abrigos de idosos, de tratamentos de drogadição. Então, são várias questões. Então, são aqueles que sofrem, são aqueles que observam e que defendem, e que fiscalizam, e que monitoram esses espaços, são essas pessoas que contribuíram em muitas dessas questões a nível internacional e nosso Brasil acontecessem. Então, a gente tem que sempre ficar atento. Não foi lá uma pessoa fora da realidade que viu, nossa, estou vendo essa situação e vou transformá-la. Não, teve muita pressão popular, teve muita luta popular, teve muita gente que morreu para garantir que esses direitos, a nível internacional e a nível de Brasil, aconteçam. E não adianta, gente, ser só papel, tá? Não adianta ser só papel. Ainda precisa de pessoas que ficam ali lutando e insistindo que essas questões saiam do papel, que elas realmente aconteçam na prática, que a gente realmente veja as pessoas protegidas. E que a gente vai chegar um momento, a gente não precisa falar que precisa garantir os direitos humanos, porque a nossa Constituição, pela beleza da sua escrita, ela em si, só escrita não garante os direitos de todas as pessoas. Ela precisa se fazer na prática, na política pública, né, no nosso dia a dia.
A gente não precisava de dizer como que a gente quer a saúde, porque do jeito que está escrito lá deveria acontecer. Mas a gente precisa provocar e dizer, ó, isso não está funcionando, dessa forma não está funcionando, e precisa melhorar. Então, não podemos nos dar por vencido porque saiu uma lei. Agora a gente tem que garantir que ela seja executada, que ela seja executada em sua plenitude, e que todos sejam atendidos por ela. Todas e todos e todes. Então, eu trouxe aqui para vocês, só para ilustrar, né, alguns marcos legais que são muito importantes para a gente, o Estatuto da Criança e Adolescente, a nossa Constituição, né, o Estatuto da Mulher, a Lei Maria da Penha, aliás, né, a Convenção 69, né, o PNDH3, que é o Plano Nacional de Direitos Humanos, que trata, olha só, né, todas as nossas leis, a Constituição, ela é pautada nos direitos humanos, mas ainda assim a gente precisou de construir um plano nacional para dizer como que as políticas públicas precisam, de fato, o que elas precisam enxergar, né, e como que elas precisam executar os direitos humanos por dentro dessas políticas. Então, esse aqui é um documento que nos custa muito, né, trazer a questão do Plano Nacional de Direitos Humanos e de Educação e Direitos Humanos, que eu vou mostrar aqui, ó, a nossa Constituição do Espírito Santo, e no Espírito Santo nós temos um Programa Estadual de Direitos Humanos e um Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos, que também ainda nós, movimentos sociais, eu falo enquanto movimento social, né, por conta de ser, né, de uma instituição de direitos humanos, do MNDH, a gente luta ainda pela efetividade dos direitos humanos, né, da atuação da política pública, né, para que ela seja executada considerando os sujeitos como humanos, porque muitas vezes é isso. A gente reconhece que a garantia de direito não acontece de fato. E quando ela não acontece, ela tem território, ela tem cor, né? Ela tem raça, ela tem gênero, né? Ela tem endereço, tem CEP dos lugares onde as políticas de direitos humanos ainda nem sequer chegou. Então, esses instrumentos construídos, que contou, é fervoroso, contar a história da Constituição, a forma com que ela se deu, a forma com que ela foi concebida, mas custou muita luta, e ainda depois da gente lutar para que ela aconteça, né? E que os nossos deputados, senadores, vereadores, em cada instância, né, garanta, a gente ainda precisa lutar. A gente precisa lutar para garantir que ela chegue, que ela seja executada em sua plenitude. E precisamos mostrar o tempo inteiro que lá na comunidade, lá no território do bem, lá em São Pedro, as comunidades quilombolas, indígenas, eles são gente, eles são humanos, e que a mesma política pública que chega no bairro Nobre tem que chegar para eles. A gente precisa ficar exigindo isso o tempo inteiro. Então, não se para de lutar nunca pelas políticas de direitos humanos. Será que vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais de exigir, provar que as pessoas são sujeitos, né, de direito, que são sujeitos humanos e precisam ser tratados dessa forma? Assim nos apresentou os tratados internacionais. Então, esse é um debate, gente, que nunca vai sair de pauta. Não vai sair de pauta, mas a gente deseja, porque a gente luta para isso, né, para garantir. Eu acho que tem uma outra coisa importante, assim, para finalizar um pouco esse momento com vocês, é que, só trazendo no retrato histórico do Brasil, que a gente passou por esse período, né, do povo indígena, da escravidão, a gente não passou, ele continua passando, e a gente também foi marcado pelo período da ditadura, né, que esse ano a gente tristemente, né, comemora a ditadura e a forma com que ela aconteceu no Brasil e em vários outros países, e que os tratamentos, né, de desumanizar aqueles e aquelas que lutam para defender sua terra, sua vida, seu povo, seu território, desumaniza-se o sujeito, tortura-se o sujeito para dizer que ainda ele não tem direito, que ele usou de artifícios também não legais na luta, então, por isso, eles não estão reconhecidos.
ainda com muita luta e resistência, a gente tem muitos livros e muitos lugares, muitos filmes, muitos espaços que retratam a história, né? Mas são poucos heróis e poucas pessoas que nos são apresentadas nessa trajetória, poucas pessoas na história, por exemplo, de luta do povo negro, na luta do povo indígena, né? Na luta contra a ditadura, para acabar a ditadura. Então, o quanto que a gente é marcado por esses processos de violência e sofrimento e apagamento da história. Então, nesse primeiro momento, eu trago para vocês que é muito importante, gente, a memória. É muito importante a história. Não tem como a gente compreender o presente, compreender a nossa trajetória de não efetivação dos direitos, né, de todas essas violências, sem a gente olhar a história, né, como ela se apresentou e como ela de verdade aconteceu. Como ela de verdade aconteceu, tá bom? Então, a gente consegue avançar um pouquinho, né? Depois de trazer para vocês um pouco desse momento, a gente trazer assim os elementos e concepções, né, dessa história crítica de direitos humanos. Acho que à medida que eu estou apresentando para vocês, eu já trouxe um pouquinho, né? A gente não tem como trazer direitos humanos somente em teorias, né? O que eu quero trazer um pouquinho para vocês? Que a concepção de direitos humanos, eu gostaria que vocês construíssem, como é que vocês veem, né? É claro que existe um grupo que vê as mesmas coisas, vê, né? Mas que luta em espaços diferentes, mas que a gente vê a não efetivação desses direitos, né? Mas que vocês construam essa concepção a partir desses elementos aqui, que eu tenho certeza que vocês já têm, que vocês já vivenciam, que vocês já trazem na história de vida de vocês, ou na história de vida daqueles com que vocês convivem, ou nos espaços que vocês atuam, né? Ou se eu não parei para pensar, né, o quanto que a história do passado é tão presente em várias situações nos dias de hoje. É como se tem hora que você olha assim, meu Deus, a escravidão não acabou nunca, né, de fato. Né? A gente ainda não reconhece o povo indígena como povo brasileiro, senhora. É essa sensação. Quando a gente vê situações que acontecem no Brasil que você fala assim que é inaceitável. É inaceitável. Então, para a gente compreender um pouco esses elementos críticos, né? Vou até trazer aqui para vocês de novo, ó, esse elemento da concepção, né? Nós falamos um pouco da concepção, né? Histórico-crítica dos direitos humanos, ela nos traz para a nossa realidade. Ela vai nos convidar por que, por exemplo, o primeiro motivo aqui, ó, justificação, né? Por que dos direitos humanos? Por que direitos humanos ainda se faz necessário? Ainda estou lembrando aqui de Paulo apresentando essa primeira apresentação e eu achei ela incrível, né? Só para vocês terem uma ideia, né, de que a gente cria, né, novas apresentações, mas tem diálogos que eles não vão se modificar, eles permanecem, né? Então, esse aqui traz, por exemplo, a existência de seres humanos que não vivem em condições humanas. Vamos avaliar várias situações no Brasil, que vocês trazem à mente de vocês, que ainda nós temos pessoas que vivem em condições não humanas, é como se eles não fossem humanos. Tá? É algo que nos faz refletir profundamente. Outra questão é quando as pessoas ainda não são reconhecidas como sujeitos que têm direito, né? Que a gente ouve ainda muitas coisas no sentido de que os direitos são iguais, né? Os direitos são iguais, e a gente sabe que os direitos não são iguais. Eles estão escritos para todos, mas a sua efetivação se dá no contexto de desigualdade. Então, como que no contexto de desigualdade a gente garante direito, né? Então, uma outra questão é que a humanidade, que é uma construção e obra dos seres humanos e suas relações, mas que é mais humano se a construção da dignidade for com dignidade. E a palavra dignidade, né? O que a gente entende por dignidade, né? Será que tem menos e tem mais? Será que tem sujeitos que têm
tem acesso a mais direito, ele tem uma vida mais digna, né? Então, essa palavra dignidade, a gente precisa conversar muito sobre ela, né? Como é que eu tiro a dignidade do sujeito? Como é que eu dou? Será que eu tiro e coloco? Será que eu garanto e não garanto? Será que a gente conhece, que a gente fala bem assim, o trabalho dignifica o homem? Deixa eu ouvir isso, não ouve? Que trabalhar te traz dignidade. Então, vamos discutir as questões de trabalho, né? Olha quantas lutas nós tivemos no Brasil, né? Histórico, né? No processo dos anos 20, dos anos 40. Lula tem sua história, sua trajetória marcada, né? Nosso presidente Lula, na questão sindical, e quantas histórias nós temos no processo sindical. Por quê? Eram trabalhos que não davam dignidade, não garantia a dignidade do trabalhador. Então, nós temos um processo longo, se a gente for estudar só a história dos sindicatos, a gente tem um processo longo de direitos não garantidos, né, num processo dos trabalhadores e trabalhadoras. E aí, aqui eu quero trazer uma palavra muito importante que eu já trouxe, que, por mais que eu não trabalhe numa empresa, ou não trabalhe numa fábrica, ou não trabalhe numa loja, a gente tem hoje uma dificuldade de reconhecer que nós todos somos trabalhadoras e trabalhadores. Que a nossa luta pela vida, que a nossa luta para sustentar a mim, né? Vou falar a mim, a eu, a você, a família, ela se dá nesse processo de que somos trabalhadoras e trabalhadores. Só que sempre tem alguém dizendo que não somos. E aí, olha quantas perdas trabalhistas aconteceu. Isso dialoga muito com a questão da dignidade. A dignidade humana. Como é que a gente vê ela? Depois, a gente tem uma coisa, ó, vamos trazer, né? Por que precisamos de direitos humanos, tá bom? Por que a gente justifica a necessidade que a gente tem de falar e de exigir os direitos, ok? E depois, para a gente compreender um pouco mais, então eu tenho por que eu ainda preciso e o sentido que os direitos humanos trazem para a gente. É isso, é o olhar sobre a história, é o olhar sobre a vida das pessoas, sobre a minha vida e a vida das pessoas. Então, já falei um pouquinho, e só reforçando que a luta por direito, ela nasce das lutas que foram construídas por aqueles, normalmente, que não tinham direito, que não tinham acesso, ou que sofreram tortura, ou que... Então, é dessas pessoas, são com essas pessoas que nascem a luta por direitos. Olha os quilombos, né? Quantos processos de resistências a gente tem ao longo da história. Olha como é que o nosso povo indígena lutou para não ser escravizado, porque era isso, queriam escravizar, né? Tratá-los como insubordinados, e eles lutaram contra isso. Depois, a gente vale lembrar que quando a gente está falando de direito, dos bens comuns, né? Eles são que todas e cada pessoa precisa para viver bem, para viver feliz. E é como se o povo pobre quisesse a mais, né? E não, a gente está falando do mínimo para viver com dignidade, para viver com a garantia plena daquilo que está na Constituição. Depois, uma outra coisa sobre o sentido, né, dos direitos humanos e por que ele vem na história, porque os direitos, eles geram responsabilidades. Quando você tem eles garantidos em lei, então o Estado tem seu papel, sua responsabilidade, que é realizar, garantir e reparar, né? As empresas, ela deveria ter a função de não violar, de manter essa garantia da dignidade ali, ó, do trabalho, de pagar o valor justo. E dos indivíduos, nós, enquanto sociedade, né, e nossas organizações, ou não, exigir e monitorar. Então, quando a gente, para os direitos humanos se tornarem ofendidos, o sentido dela se dá quando o Estado, quando a empresa, quando o indivíduo, quando sociedade, quando instituições, cada um executa o seu papel. Porque a Constituição, ela nos garante esse papel de fiscalizar, de monitorar, não só por meio dos conselhos foram uma estratégia política, que aí fiscaliza Estado e sociedade civil, mas mesmo de fora,
quando se faz uma manifestação contra uma ação policial, a gente está monitorando e a gente está exigindo que seja diferente. É uma forma de controle social também, tá bom? E uma outra questão são as condições em que cada humano se constitui como sujeito de direitos humanos. Gente, direitos humanos é só uma afirmação. A gente precisa afirmar o tempo inteiro que nós estamos falando de humanos. E esses direitos, que muitas vezes são muito mais desumanos. Então, é uma afirmação muito importante quando a gente traz sempre esse termo, sujeito de direito. Parece que já está ultrapassado, mas ainda não está. Quando a gente precisa, por demais, exigir. E uma outra questão, que ela é essencial também, que é a finalidade. Então, afinal de contas, eu tenho o porquê dos direitos humanos, o sentido, né? Por que ela se faz importante? Estão lembrados? Ela traz responsabilização, né? E a finalidade. Afinal de contas, serve para quê direitos humanos? Você já se perguntou? Então, promover, proteger, reparar, e são muitas palavras que a gente pode trazer e que as políticas públicas que é que dão a resposta delas, quando elas são efetivas, quando elas realmente garantem. Então, são coisas que a gente sempre traz, sem nenhuma distinção e sem nenhuma condicionalidade. Direitos é para todos. Agora, que as políticas e que o Estado precisa observar que há diferença nessas políticas, a gente já observa que isso acontece, mas ainda assim há discrepâncias e as formas de tratamento, de execução das políticas, a diferença em investimento, principalmente, a maior diferença se dá nos investimentos, né? Então, se eu tenho condição, eu pago uma saúde pública, eu pago uma saúde privada. Se eu não tenho, eu uso o SUS. E olha o quanto que o SUS é importante e custa muito para a gente. Outra finalidade dos direitos humanos é enfrentar todo tipo de violência, de exploração, de discriminação, é de não desistir nunca, é de não parar nunca, é de compreender que ainda precisamos enfrentar, né, todas essas questões que acontecem na nossa sociedade, e aí para você já é novidade, a gente ligar a TV, e hoje a gente tem a todo momento por meio das nossas mídias sociais. Então, como fazer o enfrentamento a esse tipo de violência? Você faz parte de algum grupo que faz o enfrentamento a algum tipo de violência? Algum tipo de exploração, algum tipo de discriminação? Outra questão é lembrar, porque parece que não é nosso, né? Que os bens e o bem viver, né? E promover o reconhecimento de cada pessoa pode ser como ela quer, né? Contando que seu querer não oprima o querer das outras, e não como as outras, né, gostariam que fosse. E aí a gente passa por uma outra realidade, né? O acesso à praia, o acesso à natureza, o acesso à água, né? Como que o meu acesso impede o acesso dos outros, como que eu faço uma exploração, de um bem público, né, de um bem, né, de pedras, né, da natureza, crio um lugar lá de tratamento de resíduos e aquilo ali se desfaz e destrói toda uma cidade. Olha a questão com o nosso Rio Doce, né? E aí, foi quem que causou isso? Né? Como que o poder econômico e o querer de um destrói todo o interesse e a vida de vários, né? Então, como que a gente trata isso? Olha a questão LGBTQIA+, e tantas outras siglas importantes que constam aí. Eu não suportar viver com essas pessoas, né? Então, isso é uma questão grave, porque isso tira vidas, isso gera ódios, né? Isso gera crimes, e que muitas pessoas que ao cometê-las não acham que estão cometendo. Então, que os espaços e o bem viver e ser reconhecido como sujeito é para todos, né? E aí a gente precisa ficar repetindo isso, porque ainda a gente tem vivido aí, eu considero, desde 2016, né, para cá, desde o golpe da Dilma para cá, como um momento em que essas questões de ódio aumentou demais, né?
e depois do último governo, né, quantas pessoas se rebelaram, né, postando, se colocando, né, contra questões que em outros momentos elas não se colocariam, elas só se colocaram porque elas encontraram um Estado e pessoas que disseram: o campo está livre, pode fazer o que quiser, mas não está, não. As leis continuam, e as pessoas que enfrentam também estão aí. É uma pena, gente, é uma pena a gente ainda perder tantas vidas por conta, né, de um ódio que você não consegue entender, por conta de um fascismo, por conta de discursos que nem do Brasil são, que invadem as mentes de tantas pessoas e que dizem que direitos humanos, né, trazem termos que é para os humanos direito, né, e não é nada disso, não. É para garantir a vida. Então, a gente precisa muito compreender aqui a finalidade, para aquele e para quem é os direitos humanos, e por que eles ainda se fazem, a gente usar esse tipo de termo se faz necessário. Bom? E aí, isso exige uma coisa muito importante da gente: posicionamento. E você? Como se posiciona sobre os direitos humanos? Como que você pensa? A gente pode trabalhar um pouco mais, viu? Vocês vão ter acesso a esse material aí, né? Vocês vão estar lendo. Se quiserem o PowerPoint também, acho que vai estar à disposição de vocês. As posições, os nossos posicionamentos, eles dizem muito sobre a luta pela vida no Brasil e no mundo. Vou trazer muito mais para a gente, como a gente pensa e como a gente se posiciona. E isso é muito importante, gente. Porque ali, ó, eu trago só elementos para a gente refletir anteriormente. Aqui, eu trago como que as pessoas falam. Olha que, quando eu tive acesso a essa apresentação, né, foi por volta de 2015, 2016, por aí. Quando a gente estava ali, ó, no processo de luta por mais direitos, por mais democracia que a gente passou pelo golpe de Dilma. E as coisas não mudaram muito. As coisas, a gente passa 10 anos, um período longo, olha o período da ditadura que a gente passa, e parece que há um desequilíbrio e as coisas voltam a uma era, vamos dizer, quase que medieval, quase lá no seu princípio. Então, ainda a gente tem muito posicionamento punitivos, né? Quem nunca ouviu essa frase, né? Que direitos humanos são direitos de bandido, bandidos são do mal, então a gente precisa de super-heróis, né? Quem é que se destaca aí como super-heróis que destrói o mal da sociedade, né? Então, ali não tem sujeitos humanos, então tem que subir para matar, né? Bandido bom é bandido morto, né? Então, são coisas ainda repetidas. E olha, gente, e muito nas entranhas, muito dentro do nosso povo, dos nossos territórios da periferia. Então, isso se repete muito. A TV repete muito. Ninguém mais assiste TV. Mas assiste sim. Vive-se muito, né, no Instagram, em outras mídias, mas ainda é a grande propagadora, né, desses direitos humanos de bandido as nossas mídias, a nossa TV ainda traz muito isso para a gente. Depois nós temos um posicionamento, vamos ver quem vocês vão enxergando que tem esses posicionamentos. Quem é que se posiciona? Onde que isso aparece? Né? Tem partido, sabe? Tem endereço também, tem CEP, né? Tem bairro, né? Mas a gente vê também esses debates nas nossas periferias. A gente sabe de onde vem e de onde se propagam, mas também vem das nossas comunidades, tá bom, gente? Isso é importante a gente pensar, até por que pensa assim. Depois a gente tem essa história que direitos humanos, só para os humanos direitos, né? Que repete a questão do bom e do mal, do mocinho de bandido, né? E aí? Quem é mocinho e bandido nessa história, né? Quem é essa propagação de mostrar que o pessoal dos direitos humanos estão ali para defender pessoas que fizeram mal para a sociedade? É uma propagação de que faz com que a gente não compreenda que um presídio é uma política pública e que, como a construção de política pública, ele tem que garantir
algo, dá uma resposta à sociedade. De que forma? De que vai tratar esse sujeito e devolvê-lo à sociedade. Para devolvê-lo à sociedade, outras políticas aqui também precisam estar funcionando. O acesso a emprego, o acesso a trabalho, o acesso a políticas sociais, à cultura, a lazer, de forma que... E aí, essas coisas não acontecem, então eu só justifico o tráfico, o assassinato, a morte, isso e aquilo, e de que essas pessoas não precisam ter uma alimentação, que essas pessoas não precisam ter água, elas têm que viver sobre constante tortura para elas compreenderem o mal que elas fizeram. E isso é desde que seja para os pobres, porque se vai uma pessoa de classe média alta, aí é injustiça, aí a pessoa tem problema mental, aí a pessoa... Vocês entendem que aí é diferente, que o meu bandido é bom? Então, a gente tem que fazer as leituras, né, de como que a gente compreende que o presídio é uma política pública e que precisa ser executada como tal, e que precisa garantir o que está escrito e que precisa ser efetivada dessa forma. É um espaço de disputa econômica também, né, mas que, se a gente for olhar, e se já se olha, e se já se vê, quem ocupa os nossos presídios. Eu vou dizer que é 90%. Nosso povo negro está dentro de presídio. E de nossa juventude. E de uma juventude que não alcançou a educação, que parou, que desistiu, e que, por várias questões, entre elas, e uma das principais, econômicas, foram para uma realidade que levam a eles para esse sistema carcerário, que é um sistema que não transforma. Tem muitas iniciativas? Tem. Mas tem muitas questões para se conversar ali. Depois, a gente tem a questão dos direitos humanos como só de forma legalista, né? Só que as leis garantem. Aí a gente já sabe que leis não garantem. A gente precisa delas, tá, mídia? E, pelo amor de Deus, ela é importantíssima. Só que a gente fazer uma formação só falando das garantias de lei, das garantias de direito, não faz direitos humanos acontecer, se a gente não olhar a nossa realidade. Depois, a gente também tem, quando a gente vê direitos humanos só como burocrática, né? Como está aqui, gerencialista e burocrática, que não tem direito para atender, tem dinheiro para atender todos os direitos, então a gente precisa definir prioridades. Então, imagine, né? Numa situação, eu acho que eu vou falar da assistência social, que é sempre onde tem um percentual mínimo, porque na assistência social, dificilmente você vai ter empresas para gerenciar os serviços de assistência. Você vai garantir, por meio de políticas socioassistenciais, gente, é uma leve mudança, mas é uma mudança significativa para muita gente, transforma a vida, tira da fome, tira da morte, tira de várias realidades. E é uma política que tem menos investimento. É uma política que garante que o sujeito, que na sua plenitude, ela garante que o sujeito tenha condições de acessar o trabalho, acessar outras questões e levar a pessoa para outras políticas de uma forma mais digna, de uma forma que ela vai de cabeça erguida, mas é a política menos considerada e que tem menos investimento. Sabe? A mais disputada, mais sucateada, porque ali nós temos infinitas empresas que influenciam nesse processo. E por aí vai, quando a gente vai entender essas posições sobre direitos humanos, quando a gente vai aplicar ela nas políticas públicas. Tá? Fiquem bem atentos. E até para a gente compreender o que é uma Secretaria de Direitos Humanos. Isso aí eu vou falar um pouquinho depois para vocês. Né? Que tipo de política ela tem ali para executar, que também não conta com investimentos devidos. Outras posições de direitos humanos, eu vou passar um pouquinho aqui, ó. Essa que eu mais gosto. Eu sou do pessoal de direitos humanos, gente. Já ouviram isso, né? O pessoal de direitos humanos, que sempre as pessoas acham que tem um grupinho de direitos humanos que ficam reunidos e que acontece alguma coisa, principalmente um presídio, eles correm para lá.
Se acontece alguma coisa que um bandido, né? Estou usando um termo que a TV usa, viu, gente? Mas não é isso. Para nós, que é um ser humano que a polícia já chega matando, né? Um filho, porque ele não deixa de ser um filho, ele não deixa de ser um pai, ele não deixa, né? Foi assassinado, né? Um lutador do MST, um lutador pela terra, um lutador que morreu, e aí que a gente vai lá para atender, para estar junto, para acompanhar, estamos defendendo o bandido. Né? Então, e sempre parece que quando acontece uma outra coisa, com outro grupo que não defende direitos humanos, o pessoal pergunta, cadê os direitos humanos? Já ouviram demais essa pergunta, né? Cadê os direitos humanos que não está aqui? Então, os direitos humanos não são as pessoas. As pessoas são lideranças, são pessoas que lutam na defesa dos direitos humanos. Eles não são direitos humanos. Direitos humanos é um conjunto de leis e de garantias, né, que vão garantir, né, os direitos das pessoas, que a gente ainda precisa lutar, que a gente, lembra, precisa justificar, né, precisa defender, né, precisa estar ali por perto para defender os direitos humanos. Mas aí sempre acho que tem esses grupinhos que ficam por ali. E ainda tem mais, tem pessoas que lutam e defendem causas que não se entendem defensores. Se entendem defensores de uma causa, mas não na integridade de que a gente está defendendo direitos humanos. Isso é um papo legal para a gente fazer. Tá? Por que tem medo, ou por que não faz? Tem uma outra questão, da gente ver direitos humanos, se servir para alguma coisa, são bem-vindos. Se não servir, para quê? Para que eu vou defender? Então, isso aqui é muito importante para a gente compreender os direitos humanos, que ela está nas várias lutas, né? Nas várias lutas sociais, na luta pela terra, na luta por moradia, na luta, né, em defesa da vida das mulheres, das crianças, tem ainda várias questões de criança e adolescente. Então, como é que a gente não vê simplesmente um instrumental, né? Só serve para isso, não serve para aquilo? Porque o sujeito é integral. Seja criança, seja mulher, seja o homem, seja o jovem, a gente precisa de todas as políticas, né? E precisa de defender todos eles. Depois tem uma outra coisa, é que direito, né, é como se fosse algo que a gente acessa como se fosse no mercado, né? Vou ali comprar um direito à educação, vou ali comprar um direito à saúde, não, né? Então, os direitos humanos, os nossos direitos, eles não deveriam ser algo no caráter mercadológico, né? Só para quem tem poder de consumo, quem tem poder de compra. Ele é para todos, a gente precisa garantir, né? Mas às vezes a gente tem um pouco essa ideia, só de quando eu acesso. E depois eu acho que tem uma coisa que é fundamental. Gosto muito dessa a baixa intensidade, né? Não se pode radicalizar os direitos, a gente precisa garantir. A gente negocia, a gente concilia, mas nada para menos, é sempre dali para mais. A gente precisa garantir os direitos humanos, não negociar qualquer coisa. É para o humano, é para um sujeito de direito. Então, a gente precisa, eu gosto dessa palavra radicalizar, tem hora que a gente está precisando radicalizar um pouco mais, né? Para a gente não aceitar qualquer coisa, e aceitar aquilo que realmente nos coloca em condição de dignidade, de viver, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com que muitas vezes, eu vou falar de algo que é fundamental, quando a gente ocupa espaços que nos puxam, por exemplo, eu estou no espaço de controle social, que é o conselho, e eu estou ali para atuar com o poder público, né, para me posicionar com a política. O poder público justifica, mas também, às vezes, reconhece que tem muitas coisas que fazem as coisas não funcionar, mas aí também eu não posso cair nessa concordância, tudo bem, é porque não tem dinheiro, porque não tem gente para trabalhar. Não, eles estão ali para dar seus pulos. O Estado tem muito recurso e precisa garantir com alta intensidade esses direitos. Então, a minha exigência também tem que ser de alta intensidade. Está dizendo que tem que garantir isso. Se não tem, aonde vai buscar? Se não tem como garantir. Porque aí, nós, sociedade civil, vamos lutar para isso, mas a gente precisa também que o Estado busque, que ele queira garantir esses direitos.
para a gente não achar que concordar com um Estado que quer oferecer um Estado mínimo, que quer oferecer políticas mínimas. A gente precisa buscar mais. Nosso povo precisa mais. Outras questões que são fundamentais, né? Os posicionamentos, gente, eles estão até mais, porque são esses posicionamentos que influenciam muito, e influenciam hoje em vários espaços, em vários lugares. E eu vou dizer para vocês, influenciam desde a família, desde a brincadeira na rua, desde a escola, a igreja, os espaços, a gente tem posicionamentos que vão influenciando na nossa formação, que vai influenciando no pensamento da criança, do adolescente, do jovem, e até no nosso. Influencia no de vários adultos, né, quem dirá de nossas crianças. Então, os posicionamentos, a gente precisa muito trabalhar eles, viu? Estou passando aqui rapidinho com vocês, mas gostaria que vocês passassem por eles um pouco assim, em que esses posicionamentos me influenciam, né? Que posicionamento eu tenho que influencia outros, né? Que influencia o meu fazer sobre direitos humanos, tá? Então, acho que tem um posicionamento individualista, importa os meus direitos, cada um que corra atrás do seu, que o povo é preguiçoso, que não faz porque não quer, as oportunidades estão aí para todos e não é assim. Não é assim que funciona. A oportunidade não está posta de forma igual. A oportunidade não está de forma devida, né? Mesmo que a gente coloque 2 bairros periféricos, um do lado do outro, a gente vai ter que compreender quem são aquelas famílias, quantas trabalham. A realidade ainda vai ser um pouquinho diferente. É a mesma política, mas que vai precisar de mais atenção na educação aqui, vai precisar de mais alguma coisa aqui na assistência. Então, a gente precisa de ter esse olhar. A gente não pode, aliás, perder esse olhar, né? De que não é só importa o meu e o outro que faça por conta própria. Não pode ser assim. Uma outra questão ainda personificada, né? De a gente achar que existe um pessoal de direitos humanos e também que a gente coloca também toda a força, assim, na associação de moradores. É o presidente da associação que tem que dar conta. No dirigente da instituição, do grupo, do coletivo, é ele que tem que correr atrás. Ó, né? Então, é um problema nosso, ele é de todos. Então, pensar isso em posicionamento e pensar isso, como é que esse posicionamento, para dentro dos grupos que eu estou, por exemplo, para dentro da comunidade que eu estou. Que dia que eu participei da reunião da associação de moradores? Que dia que eu participei de uma atividade coletiva na comunidade? Se eu faço parte de um grupo, como é que eu estou interagindo e participando e representando? Como é que eu estou atuando? Porque, às vezes, a gente personifica as coisas dentro dos nossos próprios grupos. E aí é um risco danado. A gente sempre tem aquele que fala, aquele que faz, né? Então, isso é muito importante para a gente compreender aí que não é o pessoal dos direitos humanos, são todas e todas lutando pela garantia dos direitos. Aí a gente muda essa personificação. Depois, essa coisa que está até repetida, instrumental e mercadológica, né? De só servir para uma coisa e não servir para outra. Eu defendo só uma parte e não defendo outra, né? Eu acho que até essa questão instrumental é muito importante a gente conversar um pouco mais e a gente refletir, que é claro que a violação de direitos, né? E os grupos que mais sofrem, né, por não ter esses direitos garantidos, nos levou a nos organizarmos de forma coletivas e em lutas, nos dividimos em lutas, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E a gente tem refletido muito sobre isso, porque a luta de um deveria ser minha luta, porque dentro da minha casa eu tenho, né? Dá um exemplo na família. Eu tenho uma adolescente LGBT, eu tenho um idoso, tem a mãe que sofre opressão, tem a criança ou a jovem que sofre racismo. Nós temos várias situações de violações numa mesma família. E ainda vamos acrescentar o não acesso à alimentação, o não acesso à política social, precisa do médico, não tem atendimento. Olha, gente, está tudo ali. Como é que a gente divide essa família em coletivos e em grupos de luta, né? Então, muitas vezes, um grupo de luta vai dar conta ainda de tratar de todas essas questões da família, ou não.
vai tratar só do sujeito que procurou aquele grupo. Então, a gente ainda tem algo para avançar. Eu estou trazendo o posicionamento de direitos humanos, que é externo, que muita gente tem, né? Que uma sociedade tem, mas também como é que a gente tem esses posicionamentos para dentro dos espaços que a gente atua. Isso é importante a gente parar e refletir um pouquinho, né, sobre isso. Depois dessas nossas reflexões sobre os nossos posicionamentos, na nossa justificativa e no porquê de direitos humanos, a gente vai compreender um pouco que nessa construção de direitos humanos, né, nessas influências que direitos têm na nossa vida, como que a gente precisa criar em nós essa defesa de direitos humanos e por meio de argumentação. A gente precisa se argumentar para a gente poder fazer a defesa. Então, elementos históricos, a criticidade desses elementos, né, históricos, a gente precisa, as justificativas, o porquê, os sentidos, né, e os nossos posicionamentos sobre direitos humanos. E aí, a gente, com toda essa trajetória aqui, a gente vai compreender assim, quais argumentos eu ainda preciso para fazer essa defesa dos direitos humanos? Bom, então, já passamos aqui por alguns elementos que são muito importantes para a gente, esse elemento histórico, né? Eu trouxe para vocês. Esse elemento que traz as questões, a consciência crítica, né, sobre a questão dos direitos humanos, que eu acho que é muito importante, a gente não pode perder. As questões internacionais, né, os marcos legais. Então, todas essas questões são para nos dar argumentos. Então, para fortalecer esses argumentos, né, esses documentos, né, sobre direitos humanos, eles trazem para a gente algumas questões que são importantes para a nossa defesa, para a gente compreender por que direitos humanos é tão importante. E aí, toda vez que a gente passa por esse tema, que é um tema que eu gosto muito, que é trazer, eu chamo de características, outros vão chamar de outras questões sobre direitos humanos, alguns pontos importantes sobre direitos humanos, mas é para a gente compreender que os direitos, vou tirar a palavrinha humano, gente. Os direitos, eles são indivisíveis. O que é um direito indivisível? É que ele nos pertence pelo simples fato de sermos humanos, porque a Constituição, a Declaração Universal, a Declaração dos Direitos do Homem, fui de trás para frente, né? Ou de frente para trás. Por onde você for, por onde você caminhar, eles são para o sujeito. Eu não divido assim, primeiro esse, depois aquele. Não, para esse humano, não. Deve ser para todos. Então, ele é indivisível, ele é para o sujeito integral, um direito. Né? Aí a gente fala, pelo fato de sermos humanos, por isso que eu estou tirando a palavrinha humano, só para a gente falar assim, nós estamos falando dos direitos. Ele é universal, ele é para todos. Né? Todas as pessoas deveriam ter acesso de forma igualitária. O mesmo atendimento de saúde que eu tenho, o SUS e o Sistema Único da Assistência Social e a saúde demonstra isso para a gente, né? O quanto que tem que ter as mesmas especialidades, tem que ter a atenção primária, né? Tem que ter o atendimento ali no CRAS, se tem algo mais complexo, né? De alta vulnerabilidade, vai para o CREAS, tem isso, está estruturado, está escrito. Mas, na prática, ele acontece mesmo de forma igualitária, né, em todo o território, né? Os nossos profissionais são formados para, olha, o padrão é esse, garantir esse atendimento. Mas, vejamos, eles são universais. Se você for olhar, abrir um município, né, você vai ver que tem o hospital, tem a unidade de saúde, está faltando muita coisa, mas você consegue observar que, então, é para todos, né? É para todos acessarem. Depois, uma coisa que é fundamental a gente entender nos direitos, que eles são
inalienáveis. É difícil essa palavra? Inalienável. O que ele quer dizer? Que ele tem como objetivo garantir a dignidade das pessoas de forma inalienável. Elas sempre vão ter esse direito. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo concreto para vocês, que vocês também vão pesquisar, né? A gente fala que precisei alienar o meu imóvel, né? Dar a ele, né, como troca, para garantir uma dívida ou alguma outra coisa. Não, a gente não dá nada, sabe? O direito está ali, garantido para a gente vai sempre ter direito. Eu não dou um direito em troca do outro. Eu tenho os dois direitos. Eu tenho direito à educação, à saúde, à assistência social. Eu tenho todos esses direitos, tá bom? De forma indivisível. Eles não se dividem. Eu tenho todos eles ao mesmo tempo. Como é que um direito, uma palavra vai se juntando com a outra, né? E eu tenho esse direito e todas as pessoas também têm esse direito junto comigo. Eu junto indivisível, universal e inalienável. Uma outra coisa, igualdade e não discriminação, sem distinção de raça, cor, sexo, idioma, religião ou condição econômica, social. Mas a gente sabe que os direitos da criança e adolescente, a impressão que a gente tem é que ele é só para as crianças pobres, será? A assistência social, algumas políticas, elas têm um recorte econômico, né? Por exemplo, a defensoria, que é um direito, que é uma garantia, né? Ela tem um recorte, porque se faz necessário fazer esse recorte social e econômico, até porque a gente compreende que a sociedade nossa não é formada só por pessoas pobres e carentes, que você tem pessoas com outros acessos, né? Então, garantir dessa forma é muito importante para a gente poder exigir que o nosso povo, que não tem advogado, vai ser atendido pela defensoria. Então, tem recortes que na política são essenciais para a efetivação do direito, para a efetivação da garantia de direito, seja no direito, como a gente considera de um advogado, mas no direito que ele vai acessar o direito, o advogado, para conquistar um direito que está sendo negado na saúde, que não está sendo garantido na educação. Então, o quanto que é importante. Então, o que a gente precisa considerar é que todas e todas devem ter acesso aos mesmos direitos. E ainda, uma palavra fundamental que a gente acresce aqui, né? A livre expressão, né? Ao ir e vir. Vou trazer questões que, se a gente for avaliar, são questões que, às vezes, ou em muitas vezes, ou dependendo do lugar, elas não são garantidas. Ou não são garantidas porque as pessoas têm medo, ou não são garantidas porque tem outros sistemas que impedem que elas aconteçam, e a gente precisa ficar atentos a isso. Então, o que a gente tem diante desse retrato? A gente tem os desafios que estão postos para os direitos humanos na atualidade, né? Por exemplo, a gente só lembra dos direitos humanos quando algo está acontecendo, quando algo gravíssimo. Então, tem uma greve no presídio, né? Teve uma ação que aconteceu na comunidade, tem um crime ambiental, diante de degradação, de violação, de violência. É claro que esse é um momento que realmente vai. Mas a gente precisa de pensar os direitos humanos no dia a dia, de discutir, de prevenir, de buscar a luta no dia a dia, e não só como socorrismo. Porque é isso que vai, muitas vezes, né? Claro que sempre vai aparecer o povo da luta para contribuir na luta, para somar na luta, mas a gente tem que pensar nos direitos humanos no dia a dia, na vida do dia a dia, né? Nas questões que estão colocadas. É claro que tem momentos que a gente não espera, né? Que as coisas acontecem, né? Mas a gente tem que ficar atento que direitos humanos não é só o socorrismo. Então, repito, momentos como esse se faz para a gente ver direitos humanos no nosso cotidiano, né? Que as comunidades periféricas, comunidades quilombolas, os povos indígenas, o quanto que se avançou em vários desses espaços no debate sobre direitos humanos, no compreender
né? Quantas vezes, né, tem pessoas de comunidade que ligam e falam assim, ó, fiz enfrentamento hoje com a polícia e falei que eles não podem entrar, quem pode entrar é isso, porque teve formação política, tem um posicionamento, sabe como atuar e reunir e agrupar a comunidade na busca por direito. Uma outra coisa, outro desafio, o grande desafio dos direitos humanos é usar as vítimas como argumento para atacar os direitos humanos, né? Dizendo que os direitos humanos não atendem às vítimas, gerando falsas compreensões sobre o reforço ao Estado policial, ao populismo penal. Então, a gente tem que ficar muito atento. Nós estamos falando de garantia de direito. E nós estamos falando da atuação nos momentos que esses direitos não são garantidos, que esses direitos não chegam. Então, como que a gente se argumenta para enfrentar essas falsas compreensões? Que a gente se argumenta para enfrentar o que as fake news, né, implantam a todo momento, mentiras descabidas, né? Conversas descabidas. Nós estamos falar de direitos humanos, gente, é falar da vida, é falar do dia a dia, é falar de uma atuação do sujeito de direito para a garantia de direitos, sabe? Então, a gente tem muita incompreensão dessa atuação em direitos humanos que a gente precisa conversar um pouco mais sobre isso, e ainda muito mais. É para além dessa formação, é uma formação contínua, é sempre. Uma outra coisa é reconstruir, né, a institucionalidade protetiva dos direitos humanos, que estão cada vez mais degradados. Olha só, o Estado ele tem que garantir a política, ele tem que proteger, ele precisa reparar processos históricos e até processos recentes em que esse Estado, ele, ao não garantir direitos humanos, ele violou, ele provocou, causou violência, e ele precisa sim reparar aquela comunidade, aquela família, porque ele não garantiu e ele não protegeu, porque o Estado tem suas funções, né? Então, a gente precisa muito estar ligado nessas questões, porque senão a gente transforma tudo nesse discurso no relativismo, né, do mimimi, que se reclama demais, que tudo é racismo, né, que tudo... Não, gente, só quem sofre na pele é que sabe, né? Então, de que lado você está? Né? Então, a gente precisa que o Estado de Direito, ele realmente, ele precisa de reformas, olha só, cuidado com essa palavra, no sentido de compreender os direitos humanos a partir dos documentos existentes, a partir da Constituição, a partir de como a política está posta, né? E garantir a efetividade no sentido de garantir a política, de proteger e de reparar. O tempo inteiro, ele precisa ficar revendo esse papel, sabe? Porque muitas vezes, gente, ó, tem uma coisa que é muito gritante. As políticas de direitos humanos, elas não são só uma política executada por uma Secretaria de Direitos Humanos. Vocês sabiam disso? Uma Secretaria de Direitos Humanos, ela tem um papel, ela vai executar algumas políticas que são exclusivas dela, por exemplo, programa de proteção. Nós temos o programa de proteção a defensoras e defensoras de direitos humanos, proteção a criança e adolescente ameaçado de morte, a vítimas e testemunhas, que é Provita, de criança e adolescente, o PPCAM, né? Ela tem lá, hoje, não vamos falar do nosso estado, né? As políticas de criança e adolescente, em algumas questões institucionais, mas as políticas de criança e adolescente está na assistência, está na educação, está na saúde, porque na saúde tem uma política específica de criança e adolescente, no trabalho tem a política específica de estágio, sabe? Então, e ela vai dialogando, fazendo a interlocução, transversalidade, como é que está a execução dessas políticas, na garantia de direitos humanos desses sujeitos nessas políticas, porque a gente tem muitas denúncias e muitas questões da não efetividade das políticas,
E aí eu não estou culpando só o Estado, são um conjunto de fatores que levam a muitas violações de criança e adolescente acontecerem, por exemplo, de acontecer com a mulher, porque são muitas coisas que acontecem em casa, mas tá. Ao cuidar dessas políticas, a gente precisa compreender qual é a função da política pública nesse sentido. Entenderam, gente? Até para a gente não falar, na verdade, o problema de criança e adolescente é culpa do pai e da mãe, é culpa só da família, ou é culpa só do Estado. Não. Você tem que avaliar qual é o sentido da política, né? Para que ela existe, né? E na garantia dos direitos humanos, para garantir o direito efetivo, como que está dialogando por dentro, né? Então, a gente tem que ficar muito atento, que a política de direitos humanos, ela tem que acontecer, ó, em todas as políticas públicas. Por isso que tem a Educação e Direitos Humanos, o Comitê de Educação e Direitos Humanos, o Plano de Educação e Direitos Humanos, que traz vários elementos que precisam ser observados e garantidos à luz dos direitos humanos para que se efetivem na segurança pública, no sistema prisional, na educação. Ainda fala da educação formal, que é da escola, da universidade, a não formal, e a que acontece nos movimentos sociais, por exemplo. Tá? Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, porque a gente acha que direitos humanos, quando a gente acha que direitos humanos está só dentro de uma secretaria ou dentro de um Ministério de Direitos Humanos. Não é isso, não. Não é disso que nós estamos falando, não. Tá bom? Esses espaços são necessários, são importantes, mas eles têm um papel que ainda precisa também, estão muito degradados. Estão muito degradados. Precisam de maior efetividade e investimento. Investimento. Educação e direitos humanos exige-se muito investimento. Política de direitos humanos precisa de muito investimento. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, porque isso nos traz, né, vários desafios e contribui para a nossa incompreensão da efetividade das políticas de direitos humanos, onde elas acontecem. Então, todas as políticas de garantir a vida e a dignidade humana são todas políticas de direitos humanos. Então, a segurança precisa discutir direitos humanos, né, a saúde, a assistência, né, a política de trabalho, a política de tecnologia e inovação precisa compreender, né, e pautar direitos humanos, né, as questões de saúde, das pesquisas, né, elas precisam traçar, porque é para quem? É para quem essas políticas? Né? É para quem? É para o povo, é para a sociedade. Então, precisa estar pautado nessas questões sociais, nas questões econômicas, nas diferentes realidades, na questão de quem sofre historicamente mais, né, da questão econômica. Então, a gente precisa ficar muito atento, nos argumentar historicamente, criticamente, né, para a gente compreender como que a gente vai fazer essas defesas, como que a gente pode dialogar de forma tranquila, de forma com que as pessoas compreendem que nós estamos falando de direitos para nós humanos, né? Porque para a gente tirar essa nomeação que existe só um grupo de pessoas e que todos nós defendemos a vida, e que todos nós defendemos o bem viver, e que todos nós temos direitos aos bens que essa terra é, né? E que a organização política e social da sociedade, ela não seja só pautada naqueles que têm o privilégio e naqueles que têm o recurso econômico. Elas têm que ser, o acesso que eu tenho a todos os bens, elas têm que ser, o acesso ela precisa ser igual. Ela precisa ser garantido. Mas igual de que forma? Uma pessoa vai acessar, vamos trazer aqui, por exemplo, a política de cultura. Quantas pessoas vão ao cinema, vão ao teatro, têm condição de viajar com a família? Então, tem gente que tem. Agora, como que eu posso construir meios de garantir que as pessoas com X salários, com essa realidade, possam acessar com outras questões que a política pública possa garantir isso? Isso não é tirar de um e dar para o outro, não. Isso é aplicar, isso é investir, isso é distribuição da economia, isso é distribuição de recursos.
Porque seja uma pessoa de uma comunidade periférica que vai viajar, lá ela vai gastar, vai consumir, vai contribuir para aquela economia, seja a pessoa com mais condições. Então, assim, como que a gente olhar essa realidade, gente, e entender que algumas políticas precisam investir e olhar para aqueles bairros, para aquelas comunidades, para aqueles povos e comunidades tradicionais, onde políticas ainda não chegou. E chegam pelas metades, chegam até com justificativa. Eu lembro que tem comunidade que eu já acompanhei, que as mães falam que, ao ser atendidas no CRAS, as pessoas questionam por que ela está de unha feita, por que ela está de cabelo escovado, né? Como se isso fosse uma condição, opa, já saiu da condição de pobreza e já está em um outro lugar. Não é, né, gente? Não é por aí. Né? Então, a gente precisa realmente trabalhar a formação em direitos humanos o tempo inteiro, para a gente avaliar a nossa realidade. A gente tem o desafio, né, de criar essas oportunidades, mas quem é que cria oportunidades? Que oportunidade, na condição que eu tenho, né, eu vou ter condições de criar? Coloca no seu lugar e de quem você quer também exigir essas outras oportunidades. Como que a gente pode, na nossa atuação, fazer caminhos que constroem pontes e nunca muros? Então, como que a gente pode contribuir nesse debate, né? De condutores, de facilitadores, daqueles que contribuem com a ideia, que são também formadores de opiniões, né? E pode contribuir na sua comunidade ou no seu espaço de atuação. Outra coisa, lutar por direitos humanos é querer realizar relações simplesmente humanas, né? Então, como é que eu vou realizar essas relações simplesmente humanas nos espaços de poder, por exemplo, nos espaços da academia, né? Entrar nesses espaços, alcançar esses espaços. Como é que a gente pode fazer isso nos espaços de controle social, sem perder a nossa humanidade, né? E sem também saber de que lado estamos, porque muitas vezes a gente acaba nessas relações simplesmente humanas, esquecemos qual é o lado que nós estamos, né? De que lado? Nós temos lado, né? O lado da verdade, o lado da reparação, o lado da justiça, o lado da vida, o lado daqueles que não tem voz e não tem vez e que precisa de você, precisa de mim, precisa da gente para ajudar, contribuir, caminhar juntos e não fazer por eles, né? Mas muitas vezes a gente precisa estar juntos para fazer juntos, né? Então, é uma caminhada aí essas relações humanas, né? Dessa luta por direitos humanos e de um querer lutar também. E outra questão é nos reconhecermos que todos nós, a todo momento, somos sujeitos de direitos. A gente não pode esquecer. Não é porque eu estudei, não é porque eu conquistei alguma coisa que eu não sou mais esse sujeito de direito, né? Eu não falo por, eu falo com quem, né? Com quem. Então, eu gosto muito, assim, esse lugar que eu estou aqui hoje com vocês, eu só estou porque outros vieram. E esses que vieram me ensinaram a seguir nessa trajetória. E a gente consegue, ao longo do tempo, fazer leituras e releituras que demonstram que, ao longo da trajetória deles, muita coisa já mudou, mas tem muita coisa ainda para melhorar. Muita coisa avançou, muita coisa retrocedeu, mas a gente caminha e a gente continua caminhando e a gente identifica que juntos, coletivamente, debatendo coletivamente, é que a gente vai conseguindo fazer pequenas transformações e essas pequenas transformações vão se transformando em grandes transformações. Então, muitas vidas foram transformadas a partir da luta e da história de muita gente que construiu a luta por direitos humanos no Brasil, desde o nosso povo indígena, desde o nosso povo que veio da África, desde o nosso povo que continua lutando, desde o nosso povo que lutou pelos direitos políticos durante a ditadura. Então, tem muitas coisas na política que foram modificadas por essas histórias,
pena aqui, uma história marcada por sangue, marcada por tristeza, por muita violência, mas também marcada por pessoas que defenderam a vida, ó, de peito erguido, mas também porque sabia que tinha um coletivo ali junto com eles, né? Então, é muito importante o nosso olhar para a história, o nosso olhar para aqueles que estão ao nosso lado, o nosso olhar para aqueles que fizeram, né? O nosso olhar para os nossos erros também, né? O nosso olhar para nossas falhas, né? E o nosso olhar assim, bom, precisamos seguir. Então, um grande desafio que a gente tem hoje é nisso, né? Nessas oportunidades, que muitas vezes a nossa oportunidade é de criar condições de fazer os caminhos, viu, gente? Porque as oportunidades das políticas, a gente continua contribuindo. Então, uma coisa importante trazer aí processos de lutas que nós construímos de garantia de direitos humanos, e nós colocamos aí, ó, os conselhos de direito, que fazem parte das políticas que estão degradadas, assim. Qual é o meu papel enquanto dentro de um conselho de direito? Seja direitos humanos, direito de criança e adolescente, da assistência, como que nós estamos atuando? Como é que está essa política no meu município? Né? O que as pessoas pensam de direitos humanos? Tem coisas aí, né? Eu espero ter contribuído aqui para vocês um pouco com essas provocações, né, de direitos humanos, que eu encerro aqui, ó, trazendo isso aqui para vocês, né? O olhar para dentro das políticas públicas. Até agora, né, por exemplo, esse último slide que eu trouxe ali para vocês é um olhar para você, para a sua comunidade, para o seu coletivo, né? Pelo que você está fazendo. Mas também a gente está precisando muito de um olhar para a participação social. Desejo que essa formação, que vocês vão ter várias pessoas maravilhosas, que eu sou fã, que vão estar falando para vocês, né? Que tem uma trajetória, que construíram uma luta, que eu acompanhei, que eu gosto de estar junto, que eu gosto de ouvi-las, que eu gosto de sempre, o processo formativo, ele é muito importante, né? Ele sempre nos renova. Qualquer processo formativo, viu, gente? Ele tem que servir para nos renovar, para ampliar nossos horizontes, nossos pensamentos. Então, a participação social é um desses horizontes que quem não está, ou quem já está, a gente precisa repensar. A gente precisa, porque ali é um lugar de controle da política pública. Lembro que não é só ali, fora também, os fóruns, nossos grupos, né? As nossas atuações diante de violação são momentos de controle, de monitoramento da política, né? Quando a gente faz seminários e traz temáticas, servem de monitoramentos, mas os conselhos, o que está acontecendo ali por dentro? Como que eu posso contribuir? Então, uma atuação, né, nessas políticas, os movimentos sociais, fórum, redes, coletivos, entre outras formas coletivas, são muito importantes. Eu trouxe aí o Conselho de Saúde, Juventude, o da Mulher, Criança e Adolescente, Educação, Idoso, o LGBT, Igualdade Racial e tantos outros, que são fundamentais e que a gente precisa repensar e considerá-los como uma grande estratégia. E observar que cada um deles, ó, saúde, política de saúde, juventude, temos a política de juventude que está executada pela Secretaria de Direitos Humanos, ou da mulher, hoje nós temos uma Secretaria da Mulher, né, no Estado, e temos o Ministério, criança e adolescente, a gente não tem algo específico, está dentro do escopo dos direitos humanos, mas lembrem, na saúde tem política para criança e adolescente, na educação, depois a de educação, é uma política, né, macro, né, grande, que trata de juventude, trata de criança e adolescente, ó, tem coisas específicas na política de educação para, né, grandemente para criança e adolescente, grandemente para juventude, né, o idoso, a política do idoso, está lá na assistência, está lá nos direitos humanos, na Secretaria de Direitos Humanos, mas que também a saúde tem uma política específica para idoso, né? Então, a gente tem que observar essas dimensões, assim, ó, que uma política não é ela só em si, né?
o quanto que ela está ali em outros espaços. LGBT, olha a questão LGBT em nosso país, olha a questão em nosso estado. Né? Olha o que acontece, quantas pessoas são assassinadas pela sua opção sexual. Então, o quanto que isso tem que estar sendo pensado pela saúde, né? Quanta questão o movimento trouxe de debate sobre a questão LGBT para a saúde, na escola, na educação, sabe? Então, a gente vê o quanto que já cresceu e o quanto que ainda tem para fazer. Questão racial, gente. Todas as políticas aqui, todas, trabalho, educação, saúde. Então, a gente precisa ampliar o nosso olhar da participação social, precisamos nos formar, nos argumentar, para a gente poder repensar este lugar da participação social, como também espaço de efetivação de direitos humanos. Tá? Então, coloca aí esse desafiozinho para vocês, que é um lugar que eu atuo bastante, né? Já passei pela criança e adolescente, né? Estou em direitos humanos, né? Já passei por vários conselhos enquanto CDDH no município de Serra, a nível estadual. Hoje eu estou presidindo pela segunda vez o Conselho Estadual de Direitos Humanos, e a coisa que tem mais me preocupado, assim, nos preocupa, é a questão da proteção aos defensores e defensoras de direitos humanos, a qualificação, assim, dos movimentos sociais e da instituição para ocupar esses espaços de participação social, que foi sucateado, que fizeram de tudo para ser destruído, mas que a gente precisa se apossar dela novamente. E a nossa atuação fora desses espaços, porque luta a gente faz aqui fora. A gente se argumenta das necessidades da luta, das necessidades do nosso povo, e qualificados a gente faz o enfrentamento. Na política está dizendo que é isso, não tá, sabe? Então, a gente precisa se argumentar e nos fortalecer nos nossos movimentos, nos nossos espaços de atuação. O espaço do conselho, a gente faz luta e enfrentamento? Faz. Mas a gente precisa estar argumentado, a gente precisa estar formado nesse espaço. Então, a gente precisa repensar esse espaço, né? Coloco ele como desafio para vocês, para a nossa atuação em direitos humanos. Tem muita coisa para a gente conversar em direitos humanos. E se vocês acharem que eu não tratei de algum tema, que está faltando alguma coisa, e que ainda pode haver uma provocação, pode pedir, tá legal? Estou aqui à disposição de vocês. A gente quer ainda fazer mais uma conversa? Vamos embora fazer uma conversa, sabe? Eu tentei trazer, assim, rapidinho, alguns elementos para provocar, né? Muitas coisas específicas, nós temos pessoas, né, e grupos muito específicos. Enquanto direitos humanos, a gente tem uma pauta, né? Eu, na minha atuação, por exemplo, né, sou do CDDH da Serra. A gente tem o CDDH Serra, por exemplo, a gente tem várias pessoas que atuam, né, em várias áreas. Eu já passei por criança e adolescente, eu já passei por direitos econômicos, né, que tratava da economia solidária, né, e agora eu estou um pouco nessa atuação onde a gente pega demandas de todos os movimentos. Então, a gente recebe questões de moradia, de pessoas ameaçadas, da questão quilombola, da questão de criança e adolescente. A gente não tem uma atuação. A nossa defesa específica se dá na garantia de direito e na luta por vida e dignidade humana de todos e de todas. Então, nós temos instituições e grupos que têm uma luta específica, o Movimento de Moradia, o MST, na luta, né, específica pela terra, mas a gente dialoga com o MST quando tem pessoas ameaçadas, a gente dialoga com moradia quando a liderança está ameaçada e quando vários direitos não são garantidos e que precisa da nossa atuação junto ao judiciário, junto ao Estado, sabe? Então, a gente está em várias frentes contribuindo em formação, em debate, em atendimento a pessoas ameaçadas, só para vocês entenderem um pouco, assim, o que uma instituição de direitos humanos, como o CDDH Serra atua, né? Nós temos a nossa outra linha de atuação, que é a participação política, né? Atuação política nos conselhos, né, nos grupos e fóruns. Então, tem alguns grupos e fóruns estruturados que a gente participa, contribuindo com a nossa visão, com o nosso debate, com o nosso acúmulo na atuação em direitos humanos.
então a gente participa desses espaços. A gente tem um debate muito acirrado, né? Na nossa plataforma, assim, vamos colocar as bandeiras de luta. A proteção de defensores é uma pauta fundamental, então, o programa de direitos humanos, o plano de educação dos direitos humanos, a proteção, os programas de proteção, de um modo geral, são uma pauta firme, né, das instituições de direitos humanos, do CADH, do CDDH Pedro Reis, do CDDH da Serra, né, o CDDH Dom Tomás Balduino, e outras instituições que têm as siglas mais de CDDH, mas a gente tem um conjunto de instituições que, junto com o MNDH, trazemos sempre análise de todas as pautas, né? Que a gente vai discutindo como é que está a situação da mulher e como que a gente pode estar se ajudando e pensando em estratégias coletivamente, tá bom? Então, esse é o CDDH da Serra, que a gente atua ali, né, nessas várias frentes e várias atuações. Nós temos o Movimento de Direitos Humanos, que congrega várias instituições filiadas e parceiras que trazem essas pautas, tem as instituições exclusivas de direitos humanos, né, que trata aí, né, dessas várias pautas que eu já comentei com vocês, e tem a nossa participação em fóruns, em outros espaços que a gente contribui com nossos acúmulos de direitos humanos. Então, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Foi um prazer conversar um pouquinho com vocês e fico nessa disposição, né, de trazer mais elementos para vocês. Eu não sei, viu, gente? Eu não sei muito trazer a minha apresentação muito formal, não sei se eu me apresentei direito para vocês, tá? Mas é fácil de me encontrar aí no CDDH, no Conselho Estadual de Direitos Humanos, enquanto movimento, deixa aí meu contato para vocês, né? Eu quero deixar para vocês, mais uma vez, o meu agradecimento por estarem me ouvindo e meu agradecimento também àqueles que contribuíram, né, com essa minha trajetória, com essa minha apresentação, com a minha formação. Agradeço, né, esse material que eu apresento para vocês, como eu já trouxe, né? É um material que a gente utiliza no MNDH, que Paulo Carbonari, que é da Coordenação Nacional, traz para a gente. E vou encerrar essa minha apresentação com uma poesia para vocês, a poesia por amor, porque se tem uma coisa que se a gente radicaliza com qualquer luta, quando a gente traz o amor para a pauta. Parece brega, né? Mas a gente precisa muito de nos compreender nessa pauta do amor, que ela que nos conduz, porque são as pessoas que nos colocam na luta, né? São as pessoas que nos conduzem na luta. É tão bom eu estar no CDDH por causa da Marta, por causa da Ana, por causa da Sheila, por causa do Gilmar. São essas pessoas que são nossas inspirações. E aí, depois, quando eu saio de CDDH, tem Pedro, tem Verônica, tem Bruno, tem Lula Rocha, que é uma grande expressão nossa que nos deixou, tem Isaías, são pessoas, né? E são essas relações, e que essas relações tenham amor envolvido, né? As nossas relações que nos permanecem nessa luta, que nos fazem lutar, que nos fazem exigir direitos humanos de pé, como tem pessoa que sempre repete a gente, porque é importante estarmos juntos nessa luta, ok? Meu obrigado a vocês, estou à disposição. Só lembrando que vocês têm tarefinhas, né? E no que precisar também nessas tarefinhas, estarei juntos. Um grande beijo para vocês, um grande beijo a outras pessoas que podem estar vendo esse vídeo e que a gente pode, nessa unidade, nessa corrente, nesse coletivo, nessa luta por direitos humanos, nos encontrar em processos formativos, em espaços de descontração, em espaços de luta, porque os direitos humanos estão aí, para todas e todos. Um obrigado a todas e todos.